Fala galera, tudo bem? Bem, hoje a gente vai bater um papo de uma coisa que todo mundo já ouviu falar mais cedo ou mais tarde, um assunto super importante, né, e polêmico também. E o tema de hoje é cair na rotina. E aí? Bem, isso é algo ruim? Isso é algo bom? Vamos discutir sobre esse assunto hoje e eu quero que a gente tenha o seguinte pensamento, sabe? Será que ter uma rotina pode ser algo positivo para nossa vida? Não sei. Mas já deixa o seu like, já se inscreva aí no canal e bora iniciar esse vídeo da melhor maneira possível, não é mesmo? Quando falamos em cair na rotina, parece que estamos falando de algo chato, monótono, que prende a gente, não é mesmo? Mas pensa comigo, sem rotina, como a gente organiza o nosso dia, como a gente garante que está evoluindo? Então, hoje vamos entender esses dois lados dessa moeda, né? Quando a rotina passa a ser uma aliada para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e quando ela passa a ser um problema. É claro, né? Vou te dar algumas dicas práticas do meu dia a dia para encontrar um equilíbrio e não cair no tédio. Quando a rotina é uma aliada? Bem, ter uma rotina bem estruturada traz diversas vantagens. Primeiro, ela cria hábito. Se você tem o costume de acordar cedo, fazer exercícios, dar um pouco todos os dias, com o tempo, isso acaba se tornando algo prático, né? E te ajuda a prosperar, te ajuda a crescer como pessoa. Eu mesmo, todos os dias eu procuro levantar entre 5 e 5 e meia da manhã, tomo meu pré-treino, geralmente já estou na academia às 6 horas da manhã, e depois que eu chego da academia, em torno de umas 7 e meia da manhã, já tomo minha ducha, já preparo meu café da manhã e começo a trabalhar geralmente às 8, 8 e 10 no máximo, eu já estou ali com o notebook aberto, fazendo minhas demandas do dia a dia, né? E depois eu paro, né, por horário do almoço, isso acaba variando um pouquinho do dia a dia, depende muito da disponibilidade, né, do trabalho, das coisas do serviço. E aí, geralmente, eu encerro meu expediente aqui para a empresa, né, para qual eu presto serviço, em torno das 18, 18h30, geralmente, né? E aí eu vou trabalhar meus projetos pessoais. Então, essa que é a minha rotina básica da semana, né? E qual que é o ponto, né, principal da rotina, né? É que a rotina me ajuda a economizar energia mental. Imagina se todo dia eu tivesse que decidir do zero tudo que eu tenho que fazer. Cara, isso daí ia demandar muito tempo, muita energia e provavelmente eu não faria todas as coisas, não é mesmo? E além disso, ter uma estrutura definida ajuda a gente a focar no que realmente importa, não é mesmo? E não podemos esquecer da produtividade, né? Eu gosto de ler bastante, eu gosto de acompanhar grandes pensadores como Steve Jobs, Bill Gates, né? Até mesmo atletas como Cristiano Ronaldo, Michael Jordan. E eles sempre falam da importância de ter uma rotina bem estruturada para alcançar esses feitos que eles já tiveram. Por exemplo, no seu trabalho ou para você que estuda também, se você tem uma rotina bem definida, consegue evoluir mais rápido e com menos estresse. Por exemplo, estudantes que têm um horário fixo para estudar todos os dias, geralmente aprendem mais do que aqueles que deixam para a última hora. Eu lembro de quando eu fazia faculdade, eu procurava, ao término de cada ciclo, né, a véspera das provas finais, eu procurava estudar com 1, 2 semanas de antecedência e otimizava muito tempo, sabe? Ou um outro exemplo muito simples, né? Já percebeu que os atletas de alto desempenho, eles seguem rotinas bem rígidas, tanto em relação à sua dieta, né, alimentícia, quanto em relação aos treinos? Para mim, o melhor exemplo disso, os dois maiores, né, é o Michael Phelps e também o Cristiano Ronaldo. Meu, quantas vezes a gente ouviu a história desses caras que chegavam antes no treino e saiu depois que todo mundo? É surreal, né? A maioria deles treina 5, 6 vezes na semana, 6, 7 horas por dia. Isso é um absurdo. E por isso que são os melhores no que eles fazem. Então, eu entendo que ter uma rotina bem definida, ela, sim, te ajuda, né? Mas vamos levantar outro ponto. E quando a rotina se torna um problema, você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. Sua rotina já passou a se tornar um problema? Você. Como assim? Cara, nem tudo é flores, né? O grande problema da rotina é quando ela vira uma prisão. Sim. Você já sentiu que todo dia parece igual? Isso pode ser um sinal de que sua rotina está muito engessada e sem espaço para novidades. Outro ponto é que quando você fica previsível, a gente pode perder aquela
chama da criatividade. A mente precisa de estímulos novos. Por isso, mesmo tendo uma rotina, é legal incluir momentos diferentes no seu dia. Por exemplo, sabe aquele trabalho que você faz há anos e que já não te desafia mais? Pois a rotina pode te deixar preso em uma zona de conforto e perigosa, sem desafios ou aprendizados? Ou até mesmo aquela sensação que os dias estão passando rápido demais e você nem percebe. Isso pode acontecer porque sua mente já entrou no automático e parou de registrar momentos novos ou interessantes. Eu acredito que todos nós já passamos por isso, seja no estudo, na nossa vida pessoal, profissional. Então, eu sempre falo assim, cara, eu trabalho home office, eu preciso ter uma rotina, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso treinar, eu preciso me alimentar bem, até porque a maior parte do meu trabalho eu fico sentado, né? Eu preciso cuidar da minha agenda de reunião, eu preciso, ao mesmo tempo, dar uma atenção, né? Mudar os ares de trabalho. Geralmente, uma vez na semana, pelo menos, eu procuro ou ir, né, para um lugar de coworking para poder trabalhar, ou até mesmo ir em algum estabelecimento da empresa, né? Isso é fundamental também. Então eu trago isso também como um ponto para que você não caia nessa rotina, né, de prisão, essa mesmice que muitas vezes afeta, né? Isso é importante você levar em consideração. E aí, como a gente encontra, né, um equilíbrio, né? Qual que é o segredo para isso? Para você conseguir o equilíbrio, tem uma rotina que deixe mais espaço para coisas novas. Experimente um caminho diferente para o trabalho, caso você vá presencial ou híbrido. Aprenda a fazer algo novo, inclua momentos de lazer. Cara, às vezes falar isso pode parecer super complexo, mas na verdade são pequenas mudanças que vão fazer essa diferença. Se você sempre escuta as mesmas músicas, tente descobrir novos estilos. Se come sempre no mesmo lugar, explore novas opções, sabe? Então, se você está acostumado a comer a marmita da Dona Nena, cara, vai comer lá a marmita da Dona Maria, Margarida, sei lá. Isso já vai mudar um pouco seu paladar, vai mudar um pouco sua experiência, isso já vai trazer algo de novo. Já vai ter algo marcante no seu dia com a cada experiência, sabe? Se você trabalha também, né, no presencial, procura ler um livro durante o percurso no ônibus ou no metrô, né? Caso você trabalhe de carro, procura colocar um podcast falando de um assunto que te interessa. Isso também pode ser bem interessante. Uma outra dica que eu deixo para ter um equilíbrio legal, tem um dia livre na semana. Sim, um dia livre na semana. Pô, mas Vinícius, eu trabalho na escala 6x1, cara. Sim, procura arranjar momentos para você ter esse dia livre. O seu dia da preguiça, o seu dia de não pensar, o seu dia de não ter tarefas, vamos dizer assim, né? Um dia para você sair da rotina. Experimenta um hobby novo, vai fazer o treino que você gosta, vai encontrar amigos, simplesmente conhecer um lugar novo. E pensar em ter um dia livre, mudar um pouco sua rotina, não necessariamente você tem que gastar dinheiro. Você pode visitar um novo parque, você pode, por exemplo, ir visitar um novo restaurante, ir numa cafeteria, procurar encontrar novas pessoas, ter um novo hobby. Então, eu deixo essa dica para você. E uma das dicas que é mais interessante, né? E pensa o seguinte, pratique o famoso, vou dizer em inglês agora, galera, o mindfulness, ou o mindfulness. Lindo meu inglês, não é mesmo? Qual que seria essa intenção, tá, galera? Isso é um nome bonito, simplesmente vai dizer, preste atenção no seu dia a dia, mesmo nas atividades repetitivas, isso ajuda a tornar seu dia único. Cara, eu escrevo o texto o dia inteiro, tá? O dia inteiro. E geralmente eu procuro criar formas de desenvolver isso de uma forma diferente. Eu gosto muito de iniciar meus projetos, por exemplo, pensando no escopo, e depois já pensar na parte do designer, na parte visual, e por último desenvolver o elemento textual, pensando nas cores, pensando nas fontes, e às vezes eu alterno isso para justamente ter uma experiência diferente. Isso acaba agregando bastante, né, a minha experiência, o formato com o meu trabalho, e eu deixo isso de sugestão para você também, tá bom? E uma das últimas dicas que eu deixo, cria metas e desafios. Cara, criar meta e desafio pode ser sua maior aliada. Por quê? Se sua rotina está muito previsível, coloque novos desafios. Vou citar um exemplo da minha namorada. Ela colocou uma meta desse ano, se não me falha a memória, de ler ao menos 15 livros, né, no Kindle que ela tem.
Até onde eu sei, ela já leu 10, 12 e ainda nós estamos em março. Então, acho que ela vai bater a meta e ultrapassar. Se você tem uma ideia de, por exemplo, cara, eu vou aprender um novo idioma, eu quero aprender inglês, eu quero desenvolver meu espanhol ou francês, coloque isso na rotina, comece a colocar em prática. Seja no podcast, o Duolingo, ou contratando um professor particular uma vez na semana, 2, não sei. Procure se desenvolver. Isso vai te ajudar muito a você estabelecer e alcançar novas metas. E, consequentemente, vai fazer com que você quebre a sua rotina. Bem, você está na mesmice, você está na rotina, você está feliz com o seu desenvolvimento, você está feliz com as coisas que têm acontecido? Não sei. Talvez tudo isso que eu tenha dito tenha sido simplesmente vozes da minha cabeça botando tudo para fora e talvez dando um sinal para mim mesmo. Então, quero que você curta, usufrua, aproveite seu dia. E o principal, você não está sozinho. Conta aqui sua caminhada, como está sua rotina. Tranquilo? Gostou? Vou pedir aqui novamente, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos desenvolver cada vez mais a nossa rotina, nosso cronograma e nos tornarmos pessoas e profissionais melhor. Tranquilo? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.